Olá, você está na TV Otimista. Eu sou Erivaldo Carvalho. Este é o programa Política. Hoje vamos bater um papo sobre o Dia da Constituição com o advogado Marcos Linhares. Dia da Constituição, qual a reflexão que a data traz para o atual momento político brasileiro? Pesquisa como está o nível de conhecimento da sociedade sobre a Constituição de 1988. Cidadania, quais os caminhos que levam aos direitos e deveres constitucionais no Brasil? Ainda, direito trabalhista, o que diz o atual texto constitucional sobre o setor? Estas e outras questões a partir de agora no programa Política. Marcos Moraes Linhares é advogado. O convidado é pós-graduado em Direito e Processo do Trabalho e em Direito Tributário. Marcos Linhares é palestrante e auditor independente. O entrevistado é advogado sênior e coordenador jurídico em escritório de advocacia em Fortaleza. E é com o advogado Marcos Linhares que converso no programa de hoje. Doutor Marcos, satisfação tê-lo aqui conosco no programa Política, nos estúdios da TV Otimista. Muito obrigado pelo convite. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, Erivaldo. Primeiro, agradecer também essa oportunidade de bater um papo com vocês aqui, que é uma grande satisfação falar sobre a Constituição. Muito bem. Dia da Constituição, que aliás é registrado aí no dia 25 de março, portanto no corrente mês. De onde é que vem essa data e esse dia da Constituição, doutor Marcos? Esse dia foi estabelecido como marco a partir da nossa primeira Constituição, né? Então, desde então, esse dia ficou marcado com essa data, né? Desde 1824, salvo Isso, engano, né? isso, 1824. Certo. E o que isso traz de relevante, inclusive agora, nesse momento político, em que o Brasil discutiu e ainda discute, né, tensão no Congresso, tensão política, tentativa de golpe, etc. Ou seja, é o momento adequado para se tirar algumas lições da importância de uma Constituição, né? A Constituição atual, ela é dita como a Constituição cidadã, né? E ela traz um marco muito importante para a gente se beneficia disso, que é a democracia. Então ela traz todos os direitos e deveres e é um marco também para a abertura da democracia no período pós-ditadura. Certo. O senhor diz em relação ao processo democrático da década de 80, quando, com o fim da ditadura, veio a retomada das eleições, do processo, né? Isso. Por que é considerada, dita como Constituição Cidadã, doutor Marcos? Ela é dita porque ela deixa claro os direitos e deveres de todos os cidadãos brasileiros, né? Então, ela, principalmente quando você fala no artigo 5º, que tem as principais garantias constitucionais, né, que fala sobre os direitos do cidadão, o direito do trabalhador. Então, assim, ela traz toda essa carga de benefícios dessa democracia. Entendi. A dignidade, que é alguma coisa que baseia depois os direitos humanos, é um pouco nessa linha? Isso, existe o princípio da dignidade da pessoa humana, né? Então isso também é um norte para toda a gama de direitos. Os direitos trabalhistas, o direito da saúde, o direito da educação, da moradia. Então todos esses, eles se baseiam a partir do princípio da dignidade da pessoa humana. Entendi. E quem comemora, as entidades que comemoram ou celebram o Dia da Constituição, uma data, não é uma data local, é uma data nacional? É uma data nacional, então, assim, as grandes entidades, né, elas costumam fazer esse festejo, né, de festejar esse Dia da Constituição, que é um marco da democracia. Sei. Quantas constituições o Brasil tem? Mais de 5, 7, se não me engano. Essa é a 7ª Constituição. 7ª Constituição, né? Mas a primeira, de 1824, ainda foi durante o Império, né? Quando nos desligamos de Portugal, mas o Brasil seguiu sendo um império com Dom Pedro I, né? Exato. Ainda não era
um país livre diretamente de Portugal, né? Então ela veio muito com os conceitos trazidos da corte portuguesa. Por exemplo, doutor Marcos, a gente tem, no caso, ainda aquela história em que Estado e Igreja eram vinculados, né? Toda aquela situação, né? Isso. Hoje nós falamos do Estado laico, né? Em que ele não tem uma determinação de seguir tal religião ou seguir tal Deus, então ela deixa democraticamente que todos tenham a sua crença, a sua fé, e sendo tudo respeitado também conforme a lei. Inclusive isso vale para hoje, porque se discute muito no Congresso, a chamada bancada evangélica, a força, né, de deputados e senadores ligados a crenças. Isso é bom ou é ruim para entender melhor o papel da Constituição? Mais uma vez, isso é fruto da democracia, né? Que todos professem a sua fé. Se tem uma bancada que se elege em nome de alguma religião, de alguma crença, isso também tem que ser respeitado, né? Então, como aqueles também tem a bancada do agronegócio, tem a bancada do pessoal... ligada a esporte, ligada, né? a esporte. Então, assim, faz parte da democracia. Né? Então, o que não pode é determinar, não, essa é a religião a ser seguida, esse é o Deus a ser seguido, então não, a questão de ter uma bancada A, B ou C, isso faz parte da democracia. Apesar, e aqui já entrando um pouco, depois a gente volta mais de forma detida na área em que o senhor atua mais fortemente, que é a área do direito do trabalho, mas independentemente de o Estado ser laico, no Brasil há alguns feriados nacionais também tidos como dias santos, quer dizer, que ainda há um pouco de resquício aí desse vínculo Estado-Igreja, né? Sim, sim. É a presença marcante da Igreja Católica no mundo ocidental, nem em especial no Brasil, que é uma das maiores nações católicas do mundo. Exato. Então, é esse resquício ainda, né? Que marca isso. Interessante que tem alguns santos católicos que tem um espelho deles nas religiões umbandistas, né, que eles fazem um paralelo. São Jorge, por exemplo. O dia de São Jorge, por exemplo, é um dia que é muito festejado também entre os umbandistas. É verdade. E também a gente lembra que nos parlamentos, de maneira geral, há a figura de Jesus na cruz, quer dizer, que é uma remissão direta ao cristianismo. Isso, exatamente. Apesar de no Brasil haver também outras crenças para além do cristianismo. Né? O Brasil é muito miscigenado em todos os sentidos, né? Questão de étnicas, questões religiosas, questões políticas. Então, o Brasil é muito miscigenado. É uma miscelânea de culturas que isso se repercute no mundo político também. Entendi. É o nosso espelho. Entendi. Voltando aqui um pouco para o dia da Constituição, salvo engano, nós temos um dos textos constitucionais mais emendados aí, se a gente for fazer uma comparação com outros países. Por que a Constituição do Brasil ela recebe tanta PEC, doutor? Um momento político, é a necessidade, são omissões lá de 88, qual é a melhor tese para se explicar essa situação? Erivaldo, é muito interessante essa pergunta, porque nos remete à questão da Constituição ela ser viva. Ela ser viva, ela tem que acompanhar o tempo dela. Então, quando tem, tirando o juízo de valor, de beneficiar A, B ou C, alguma PEC, alguma coisa, mas em si a questão dela se adaptar ao momento cultural e histórico do país. Então, a Constituição feita em 88, ela foi redigida por pessoas daquele tempo, com aquela mentalidade daquele tempo. Então, com o passar dos anos, é natural que ela vá se adaptando a novas situações. Então, a Constituição ela é viva. Então, quando você tem algum movimento social, alguma coisa de relevância que impacte em direitos, a Constituição ela também pode se adequar. Por isso que existe essa mutabilidade dela. Entendi. Há uma tese de que a Constituição, de que o texto final de 88 foi produzido muito em função daquele momento de ansiedade, de ebulição política, estávamos saindo de uma ditadura e que isso acabou marcando fortemente a Constituição, e aí ficou para alguns até uma Constituição inviável do ponto de vista do que foi colocado ali
em outubro de 88. O senhor acha que essa tese faz sentido? Eu entendo que realmente ela refletiu um momento histórico, aquela ebulição social de querer uma liberdade após tantos anos de ditadura, com o ato institucional número 5, AI-5, que foi o de mais duro durante a ditadura. E então toda essa opressão sofrida, ela veio trazer esses valores para um texto constitucional. Então, toda a formação da Constituição, ela sofreu esse impacto dessas emoções, desses sentimentos, dessa ebulição mesmo de querer uma liberdade. Isso. E também para as minorias, assim, meio que tentar garantir na Constituição direitos que às vezes na lei fica mais frágil, né? É interessante também porque, assim, nosso país de dimensão continental tem uma disparidade social muito grande. E a Constituição, quando ela vem trazendo lá nos seus princípios o direito à imagem, o direito à alimentação, o direito à habitação, o direito ao trabalho, tudo isso visa assegurar uma garantia mínima para aqueles mais necessitados. Entendi. É como se, fazendo aqui uma provocação, é como se as representações dessas minorias desconfiassem que não deixar isso garantido na Constituição, o Estado brasileiro não iria cumprir, ou mais ou menos isso? É melhor garantir e botar no texto? É por aí mesmo, porque assim, Erivaldo, o que não está no direito não está no mundo jurídico. Então, estando na lei, estando documentado, aquilo ali, ela já tem força, ela tem que ser seguida, né? É o que a gente fala sobre a positivação dos direitos. É você colocar no papel para que ele seja seguido, ele seja atendido, seja respeitado. E, inclusive, há situações em que, mesmo no texto, ainda não são plenamente atendidos. Imagine se não tivesse, né? Infelizmente. É verdade. Infelizmente, acontece. Doutor, a Constituição brasileira, ela é muito emendada, como já falamos, e ela é muito também cheia ali de causas pétreas, ou seja, aquelas que não podem ser modificadas a não ser por uma constituinte, né? Isso, quais são, assim, para o não iniciado, quais são esses pontos, doutor? A cláusula pétrea, no caso, uma delas é da formação do Estado, né? Então, isso não pode ser mudado. Né? Pena de morte, por exemplo. Pena de morte é outro ponto também que não pode ser colocado, porque viola uma cláusula pétrea da Constituição. Entendi. Então, assim, quando você defende um desses pontos, precisa entender que precisaria a convocação de uma assembleia específica para se discutir o texto, né? As cláusulas pétreas, elas só podem ser modificadas através de uma nova Constituição. Entendi. Então, por isso que ela é pétrea, né? Ela é imutável. Entendi. E a Constituição Cidadã, ela existe esse nome, passados aí décadas da promulgação do texto de 88. O Brasil é um país muito desigual, estamos agora em plena campanha de combate à fome, ainda é um país de índice de analfabetismo altíssimo em relação à média mundial, até mesmo em relação aos países aqui mais vizinhos, né? Mais de 30 anos depois, esse título, Constituição Cidadã, ele se sustenta num país tão desigual como é o Brasil? Sem dúvida, sem dúvida. A Constituição Cidadã, ela traz a efetivação desses direitos. Sim. E a segurança. Mas tem, como você falou, tem lei que não pega. Infelizmente, porque a lei está lá e quem tem que cumprir são os homens. Então, os homens são falhos e eles podem errar. Entendi. Mas é importantíssimo que esses direitos eles estejam contemplados na nossa Constituição, porque a base da legislação de nossa sociedade é a nossa Carta Magna, a nossa Constituição. Então, a partir dali, todos os direitos eles têm que ser garantidos. Entendi. Inclusive, sob pena de
no caso do processo penal, por exemplo, né, onde se discute a acusação no pleno processo do direito, ou seja, o direito à defesa, ao contraditório, tudo isso é previsto na própria Constituição, né? Isso, existe um princípio que também está no artigo 5º, que é o direito à ampla defesa e contraditório. Defesa, exatamente. Isso é importantíssimo, porque senão a gente estaria falando sobre tribunal de exceção. Acontece um crime, já está condenado, então não precisa nem ir para a justiça para ser julgado. Um crime de comoção social, por exemplo, né? Exatamente. Então, esses crimes realmente tem que ser cumprido, tem que ser o processo legal, o devido processo legal, o princípio do contraditório pela defesa tem que ser concedido. Por mais bárbaro que seja o crime, tem que ser concedido, porque está na Constituição. Ele é direito fundamental. É como se diz quem defende, aliás, os operadores de direito que gostam de citar o chamado Estado Democrático de Direito, né? Ou é um Estado constitucional ou é a barbárie, né? Como se fala, né? Sem dúvida, sem dúvida. Que bom que temos a Constituição para nos nortear. Tá certo, doutor Marcos Linhares. A gente vai fazer um rapidíssimo intervalo, tá bom? Daqui a pouco a gente volta aqui com mais bate-papo com o senhor, aqui no programa Política na TV Otimista. Não saia daí, a gente volta já. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Política. Você está na TV Otimista, eu sou Erivaldo Carvalho. Aqui ao meu lado, Marcos Linhares. Ele é advogado aqui conosco, batendo papo sobre o Dia da Constituição, que tem aí uma referência em 1824, no dia 25 de março, quando o então imperador Dom Pedro I promulgou, na verdade, outorgou o que seria a primeira de 7 constituições federais que o Brasil registra em sua história. A última de 5 de outubro de 1988, que leva o nome Constituição Cidadã, num país que, como eu falei no bloco anterior, doutor, ainda muito desigual. A história de um país, constitucionalmente falando, o senhor falou que a Constituição é um ser vivo, né? Isso quer dizer que faz parte da própria evolução da sociedade, né? Exato. A Constituição lá reflete todos os anseios de uma sociedade, né? E ela busca garantir os direitos e deveres de todo cidadão, né? Desde o mais desassistido, direito à vida, né? Direito à vida é um deles, desde os mais desassistidos até o que tem mais representatividade no país, né, como presidente da República. Então, direito à vida, direito à moradia, tudo isso está na Constituição. Direito à saúde, à previdência social, ao trabalho. Então, direito à ampla defesa. Então, tudo isso ela está na Constituição e ela traduz aquele sentimento do povo, do sentimento de todos os cidadãos. Entendi. A Constituição, doutor, é um documento, pode-se dizer que o mais importante documento do país em vigor. É um documento, é um conteúdo de domínio público ou ainda é um conteúdo para um público especializado, no caso os advogados, os estudiosos? Deveria ser mais conhecida a Constituição? A Constituição Federal ela tem uma peculiaridade que diz que ela não tem palavras em vão. Todas as palavras dela, elas são bem colocadas para que se cumpram aqueles direitos e deveres. Entendi. Todavia, né, ela existe um rigor formal. Existem palavras que não são de fácil entendimento ao homem médio, ao homem, ao cidadão comum. Então, ela deveria ser um pouco mais, se aproximar um pouco mais do entendimento do povo. Mais didática, né? Mais didática, mais didática. Mesmo sem perder o rigor da lei, né? Da redação legislativa, né? Isso. O português é uma língua muito difícil, né? Então, você pegar um artigo da Constituição
você começar a ler, é muito comum que você tenha alguma confusão por conta de uma vírgula aqui, uma vírgula acolá. Então, assim, desse entendimento que ele acaba dificultando, né? Os operadores de direito não, porque realmente é o nosso dia a dia, a gente tem que ler, a gente tem que se habituar a isso. Quando vão fazer um texto legal, vão fazer alguma emenda, fazer alguma lei, né? Quem vai fazer é uma equipe lá do Poder Legislativo, de consultores que têm conhecimento, então eles vão escrever daquela maneira que a gente já está habituado, mas o homem comum que não faz parte desse dia a dia, ele pode se atrapalhar um pouco ou não entender. Entendi. Agora, essa linguagem, também chamada de linguagem hermética, né? Ou seja, em que só o especialista ali, o iniciado, consegue entender o que é que está se passando, não acaba sendo uma espécie de reserva de mercado, ou seja, só eu, advogado, consigo entender o que você está querendo ler aí, não consegue? Tem um pouco disso também, doutor? Olha, as profissões de maneira geral têm, né? Não necessariamente assim, de uma maneira tão direta. Intencional, né? Né? Intencional, pode ser simplesmente pelo formalismo de escrever, né? A gente, quando vai fazer alguma petição, fazer algum artigo, fazer algum parecer técnico, a gente tende a utilizar uma linguagem mais formal, mais usual da categoria. Mas, assim, sempre procurando se fazer entender. Entendi. Tem até aquela espécie de piada, né? De que o juiz deu uma sentença e a parte contratou um advogado para ler e explicar para ele o que é que o juiz tinha decidido, né? Tem um pouco isso, assim, que ilustra, né? Um pouco esse distanciamento, né? Entre a sociedade, a vida real, digamos assim, e o segmento, os recintos, né, jurídicos, né? É muito comum isso. Doutor, o que foi que o juiz quis dizer aqui? Exatamente. Então é muito comum que a gente tenha esse tipo de situação, porque realmente o linguajar utilizado, que popularmente se fala no juridiquês, ele tem uma peculiaridade que não é tão acessível a todos. Eu acompanho, como curioso que sou da área, que isso tem mudado um pouco porque a própria cabeça do professor universitário, hoje você tem jovens, né, não mais o desembargador, o juiz veterano, dando aula, quer dizer que essa linguagem ela se abriu um pouco, né? Isso é bom ou é ruim? Sempre bom, é sempre bom. O conhecimento ser mais acessível é sempre bom isso. Né? Hoje o cliente, quando chega para conversar com a gente, advogado, ele já chega com a ideia mais ou menos do direito dele. Ele vai ali na internet, ele faz a pesquisa dele. Ele não chega zerado ali, não, né? Nem sempre, nem sempre. Então ele já chega com aquela ideia que pegou da internet, aí ele tenta já justificar o raciocínio dele, já para falar para o advogado como é que ele quer. Entendi. É sempre muito bom a discussão, você poder ter esse conflito de ideias, né? E o conhecimento sempre é muito bom. É verdade. A propósito de internet, como que ele encontra nas redes sociais, doutor Marcos? Eu tenho uma página no Instagram, Marcos Linhares ADV, ele é aberto, Marcos com U, Marcos Linhares ADV, e estou à disposição para perguntas, consultas. Muito bem. Só procurar. Então Marcos com U, né? Marcos C-U-S, né? ADV. Marcos Linhares ADV. Isso. Certo. @Marcos Linhares ADV. O senhor acompanhou provavelmente o desenvolvimento da internet pela experiência que tem de mercado. A cabeça do advogado mudou de antes para agora, o senhor acha? Interessante também esse ponto, porque o advogado, ele acompanha essa modernidade das redes sociais, da internet, ou ele fica para trás, né? Aquele advogado que chegava no fórum cheio de pasta, de papel, com os processos, tudo isso aí, acabou. Hoje está na palma da mão. Você tem acesso a processo na íntegra, você tem aplicativos da justiça que você consegue ver movimentação de processo. Então, até sentença pelo Zap já tem, né? Sim, sim. O WhatsApp hoje ele é utilizado também, inclusive para se fazer intimações, notificações. Então, assim, ou os advogados ou acompanham esse novo momento, ou então ele vai ficar fora
não vai ter como trabalhar. Isso tem a ver com aquele cidadão que o senhor citou agora há pouco como exemplo, que chega no escritório já mais ou menos com a ideia na cabeça do que vai querer, do direito. Isso tem a ver também com esse ambiente de zap, ele pega ali uma informação, passa às vezes para um amigo que às vezes sabe um pouco mais. A informação hoje ela está acessível a todos, né? Uhum. Então a rapidez com que as informações chegam, a questão que a gente fala do tempo real, a informação em tempo real, nesse momento está acontecendo alguma coisa no mundo e que a gente fica em segundos sabendo já nas nossas redes sociais, através do celular. Então, existe para os dois lados, tanto para o lado do cliente quanto do advogado, eles têm que estar muito inteirados com essa rede mundial de informações. E também, do ponto de vista mais amplo, para o bem e para o mal, porque a gente está, por exemplo, no fenômeno das fake news, né? Em que pessoas defendem ou defenderam golpe de Estado, às vezes sem saber da gravidade ou meio que na média geral o que estava acontecendo, gente que se deixa manipular, o que é manipulado pelas fake news. Quer dizer que tem um lado ruim também disso, né? Sem dúvida, sem dúvida. Tudo tem um lado bom e um lado ruim, né? E essas fake news que assolam o país há tempos, né? A gente que fica na região mais periférica do centro do Brasil, no Distrito Federal mais especificamente, a gente fica à mercê do que eles querem que cheguem aqui, né? Então, a gente está sujeito à informação que chega, está sujeito às fake news. Então, assim, uma situação bem complicada, que a gente tem que ter o máximo de cuidado e segurança, né, com a informação que chega e também com a informação que a gente repassa. Não é só o que a gente escuta, o que a gente repassa, o que a gente joga para frente. Há inclusive jurisprudência de que quando você compartilha, você está assumindo o risco de estar cometendo crime, né? Isso. Jurisprudência, existe texto legal também que trata sobre isso. Certo. Então, pois não, pode falar. Não, então é assim, é crime, né? Então tem que ter muito cuidado. Tipo aquela expressão, às vezes um pouco engraçadinha, encontrei aqui, estou só repassando, isso aí não convence mais ninguém. Não, né? Isso aí também é passível de punição legal. Entendi. Doutor Marcos, antes do início da gravação, a gente conversava sobre o tempo para além do trabalho, do estudo propriamente, como que a gente faz para filtrar uma informação que vá nos ser útil, enfim, algo que nos faça melhores, né, digamos assim. Isso na cabeça do advogado faz toda a diferença, né? Faz. A gente vive 24 horas por dia dentro do mundo jurídico. E a gente tem que, em determinados momentos, a gente se desconectar, fazer alguma outra atividade e que vai servir também para o nosso mundo jurídico. Isso serve para todo mundo, né? Todas as áreas que a gente estava falando até, da gente poder se alimentar de outros conhecimentos que favorecem a gente estar aqui. Uma coisa que eu digo, tudo que eu fiz na minha vida me trouxe até aqui para ser o advogado que sou. Então, eu estou no lugar certo, eu me preparei para chegar aqui sem nenhuma falsa modéstia, assim, porque realmente tudo isso que a gente vai fazendo, vai formando conhecimento. Aí entra a história das escolhas, a qualidade das escolhas, né? Isso. Qualidade das escolhas. Você ter uma boa orientação, a formação educacional familiar é muito importante, né? E também o saber ouvir, porque a gente sempre precisa de alguém para nos dar alguma sugestão. É verdade. O senhor deve ter convivido com advogados mais experientes e também com a chamada nova geração. Como é que está a cabeça hoje na avaliação do senhor do operador de direito agora em 2023, doutor Marcos? Essa questão da gama de advogados que tem, né? Hoje nós estamos aqui no Ceará em torno de, na 55ª mil inscrição de advogados. Então, assim... Mais de 55 mil, Mais né? de 55 mil advogados. Então, a gente tem de todos os espectros.
Nós temos advogados com OAB 3 mil e alguma coisa, e nós temos advogados com 55 mil e alguma coisa. Então a gente está falando, né, em 30, 40 anos, né, de advocacia, e que a gente tem realmente o advogado mais conservador, aquele mais de uma formação mais antiga, e nós temos os novos advogados também, que chega com essa gama de informações, essa gama de conectividades, de entendimentos, que dá esse gás novo na advocacia também. Então a gente tem que saber lidar com todos esse tipo de profissionais. O mercado está saturado, do direito de maneira geral? Já ouvi muito falar isso aí, sabe, Arivaldo, mas sempre tem lugar. Sempre tem um lugar para aquele advogado, né? Para quem é bom, para quem está à disposição, para quem realmente quer fazer a diferença. Então sempre tem lugar. Entendi. Isso independentemente de alguns cursos, né, que geralmente não aprova quase ninguém na OAB. A OAB ainda é um critério de qualidade? Sim, a OAB é engraçado, como eu cheguei dizendo, mas o cara é advogado com OAB e tudo, né? Esse é um termo que é usado muito comumente, mas você só é advogado se você tiver OAB, se você tiver inscrição na ordem. Então, se não é apenas bacharel em direito. Apenas assim? Bacharel. Você não pode exercer a advocacia se você não tiver inscrição na ordem dos advogados. Entendi. Então a OAB realmente ela é fundamental, ela é importantíssima para o exercício da advocacia. Mas há algumas funções públicas de carreira jurídica que dá para assumir sem ser advogado, né? Sim, sim. Mais comum que a gente vê é a questão do juiz de direito. Embora ele tenha de apresentar um histórico de trabalho na área, né? Ele tem que ter uma experiência de 3 anos como advogado. Ele deixa de ser advogado para exercer a magistratura. Entendi. Então ele passa na ordem só o tempo necessário para ele ter aquela experiência para concorrer à vaga. Entendi. E aí nós temos os policiais também, nós temos policiais que são bacharéis em direito, mas não podem exercer a advocacia. Então tem uma série de atividades. Bacana, doutor Marcos. Vamos fazer mais um rapidíssimo intervalo. Daqui a pouco a gente volta aqui com o senhor batendo esse papo, repetindo para quem não anotou da primeira vez, como é que ele encontra no Instagram. @MarcosLinharesADV. Muito bem. Daqui a pouco a gente volta, portanto, com o nosso convidado de hoje, o advogado Marcos Linhares, aqui comigo, na TV Otimista, no programa Política. Não saia daí, a gente volta já. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Política de hoje. Você está na TV Otimista, eu sou Erivaldo Carvalho, aqui comigo Marcos Linhares. Ele é advogado, falando aqui sobre o mundo jurídico, já discutimos aqui, já batemos um papo sobre o dia da Constituição, já fizemos aí uma viagem no mercado de trabalho e agora falando especificamente aqui da atuação do senhor, doutor Marcos. O senhor atua mais fortemente no direito trabalhista, é isso? É direito trabalhista ou direito do trabalho? Tem diferença? Não, não tem, é a mesma coisa. Eu sou coordenador jurídico de um dos maiores escritórios do país na área do direito do trabalho. Qual é o escritório, doutor? Pode ficar à vontade para citar. Nelson Williams, Advogados. É um escritório que tem 31 filiais no país. A matriz fica em São Paulo e aqui nós somos responsáveis pelo estado do Ceará e Maranhão. Entendi. Então organiza aqui e atende Maranhão, tanto aqui como Maranhão, não é? Isso. E aqui eu estou responsável pela área trabalhista do escritório. É uma área que realmente, principalmente nesse ano, a expectativa de que tenha muitas mudanças por conta da mudança de governo, né, sobre uma possível contra-reforma da reforma trabalhista que aconteceu em 2017. Revogação, né, da reforma. Isso, tem alguns pontos que eles estão querendo fazer alguma alteração, trazer de novo os sindicatos para a linha de frente da representatividade. Então, esse ano
a gente está esperando que aconteçam muitas mudanças. Entendi. Então vamos aqui por partes, porque realmente é um tema muito relevante. Qual a avaliação do senhor, ou do escritório que o senhor representa, sobre a chamada reforma trabalhista, doutor Marcos? A reforma trabalhista, ela veio tentar modernizar as relações de emprego, né? Quando a gente fala numa CLT que é da década de 40, né, a CLT que é uma compilação de várias normas referentes ao direito do trabalho. Uhum. Né? Então, quando você fala de uma CLT lá de 1943, depois de tantas décadas, ela se adequar às novas relações de trabalho, chegou a reforma trabalhista. Ela não foi uma reforma, digamos que foi 100% assertiva, que ela trouxe maravilhas, ela trouxe algumas coisas também que foram de encontro ao interesse dos empregados, mas realmente era necessário que se tivesse uma modernização dessas relações trabalhistas. Entendi. E um dos impactos, né, que o atual governo pretende reverter, ou pelo menos há um movimento que é justamente a história do imposto sindical, que é uma herança, inclusive, de décadas, né? Isso. Da CLT. É possível que volte, será? Sempre possível, né? Uhum. Assim, a questão do imposto sindical foi um tiro de misericórdia nos sindicatos, Uhum. que tirou a fonte de renda deles, né? A força, né? Exatamente, a força. Então, leis podem ser criadas para se revogar outras leis, né? Desde que não sejam pétreas, que só na Constituição tem. Uhum. Então, pode sim voltar a ter a contribuição sindical através de uma revogação de lei. Certo. De maneira geral, o senhor, pela experiência que tem, o senhor diria que o direito do trabalho do Brasil, ele está mais ou menos na média de um país do porte do Brasil, se a gente for fazer uma comparação com legislações de outros países, até porque tem a OIT que dá uma tentativa de nivelamento entre todas, né? Como é que o Brasil está nesse cenário, doutor Marcos? A legislação trabalhista, eu entendo que é o que mais se aproxima do que é justo, tanto para um lado quanto para o outro, tanto para a empresa quanto para o empregado. E pela celeridade também, ela atinge o fim dela bem mais rápido que em outras áreas do direito. Enquanto no direito comum, direito civil, você tem processos que duram décadas. Direito do trabalho não é comum que dure décadas, mas o mais rápido, em torno de 2, no máximo 5 anos, está resolvido, né? Entendi. Na questão do direito do trabalho, ela é também uma peculiaridade brasileira, né? Assim, porque você... Uma jabuticaba, né? Mas assim, você vê que nos Estados Unidos o direito do trabalho não tem direito do trabalho, lá é tratado no direito comum, direito civil. Isso. Então não existe uma corte do trabalho. Aqui no Brasil nós temos uma legislação trabalhista, nós temos um Tribunal Superior do Trabalho. Então, os TRTs, né? Os TRTs, que são os regionais, né? Todo estado tem a sua regional. Uhum. Então... No Brasil são as 3 chamadas justiças especiais, do trabalho, a militar e a eleitoral, é assim? Isso. A Justiça do Trabalho é uma justiça especial. Especial, E ela traz aquela proximidade do cidadão comum para a obtenção do seu direito, né? Algumas décadas, você voltando, você vai dizer, a Justiça do Trabalho ela é pró-empregado sempre. Está mudando. Está mudando, não que seja contra o empregado, mas é que eu falo sobre se aproximar do que é justo. Então a justiça, ela é para todos. Se o direito está sendo infringido para alguma das partes, o direito do trabalho, ela vai trazer essa equidade, né? Essa igualdade. Ela vai trazer esse direito, a consagração desse direito. Entendi. Há uma teoria aí no direito, doutor Marcos, segundo a qual, na essência do equilíbrio das forças, né, o empregado é o lado mais frágil, né, e que, portanto, a Justiça do Trabalho deveria ter um olhar mais sensível para esse lado mais fraco. Eu queria saber se essa tese existe e se isso faz algum sentido quando se busca o que é justo. Com certeza, a Justiça do Trabalho, mas sem confundir que ela é pró-operário. Entendi. Né? Ela traz essa equiparação. E quando você fala em poder econômico de uma empresa, ele é totalmente desproporcional quando você fala no direito econômico do empregado. Entendi.
Você quando fala na hipersuficiência de uma empresa sobre informações, dados, ela é totalmente desproporcional ao empregado. Então, a Justiça do Trabalho, quando ela torna em pé de igualdade a empresa com o empregado, é para que eles falem olho no olho. Na horizontal, né? Na horizontal. Na mesa, né? Isso, sem jamais baixar a cabeça. Mas que a partir dali, aí tem as provas, as comprovações fáticas, para que aquele direito seja consagrado a quem realmente tem o direito. Entendi. Eu queria voltar a um ponto anterior, quando o senhor fala que a Justiça do Trabalho aqui no Brasil é uma espécie de justiça especial. Isso coloca o Brasil num patamar diferenciado em relação a outros países, ou o TST e os TRTs da vida são apenas estruturas que poderiam não existir? Não existir, isso aí eu penso que essa hipótese ela não deve acontecer. Tem que ter. Entendi. Principalmente num país como o nosso, de dimensão continental, com pessoas do mais variado tipo de interesses, de problemas, de direitos. Então tem que ter alguém que centralize, alguém que seja um norte para as leis, sabe? Como a gente tem um STF, que é a instância máxima, né? E o direito do trabalho aqui no país ele é visto de uma maneira bem especial, né? O trabalhador é visto de uma maneira bem especial, por isso esse regramento que já vem desde Getúlio Vargas. Então, quando você pega um especial que a gente está falando dos Estados Unidos, em que os direitos trabalhistas, eles não são nada mais do que direitos cíveis. Estão dentro do ambiente geral do direito civil, né? Isso. Então, assim, é que ali você tem igualdade, aqui é diferente, aqui precisa desse amparo, realmente por conta de toda essa disparidade social, econômica, financeira que a gente tem no país. Entendi. Então tem que ter, minha modesta visão de que tem que ter essas instâncias superiores, tem que ter esse norte para ser seguido. Entendi. Aí a gente está falando de um empregado CLT versus a instituição, a empresa, a CNPJ ali. Agora, nós temos recentemente muita precarização, chamada uberização do mercado de trabalho. Isso tem atingido o direito do trabalho propriamente, doutor Marcos? Essa questão da uberização, ela traz algumas situações diferenciadas. Todo empregado da CLT, ele é empregado lá na empresa e o empregado eles recolhem para a Previdência. Isso. E a Previdência que recolhe não é só para aquele lá, não é para uma coletividade. Quando você fala, eu estou só dando um pequeno exemplo, quando você fala numa uberização, numa precariedade de relação de emprego, então está deixando de contribuir para uma coletividade. Só que aí entra outro fator também, as condições do país. O que é que está se ofertando de emprego hoje? Quais as condições que estão dando? Porque você vai ter que manter sua família, você vai ter que se manter. Então você vai arranjar uma maneira de trabalhar, né? Então nós estamos falando de empregados CLT, nós estamos falando de empregados informais, nós estamos falando de pessoas que constituem uma MEI, né, que é a microempresa individual, para poder também se manter. Então é muito complicado a gente olhar essa questão da precarização das relações de trabalho só por um ângulo. Sem o contexto geral. Sem o contexto geral. Você chega, tem Uber que o cara é advogado. Está ali complementando a renda. Isso. Né? Tem Uber que o cara é policial. Tem Uber que o cidadão lá ele está totalmente desempregado há anos, não teve. Tem Uber que ele é aposentado. Então, assim, é complicado a gente analisar esse ponto por um só ângulo. Então, você tem que ter uma visão geral. Tem que ver o que é que o nosso país, quais as condições que a gente tem hoje. Entendi. Por falar em Uber, doutor Marcos, o senhor tem acompanhado a polêmica aí do vínculo empregatício entre a operadora, o aplicativo e os motoristas? Tem uma discussão aí, né? Algumas decisões, inclusive. Tem. Em especial do TRT 3, Paulo, que é de Minas Gerais, ele tem algumas decisões em que foram reconhecidos
os vínculos trabalhistas dos motoristas, né? Então, a decisão já vinculando, porque ele entende que ele tem subordinação, que ele tem periodicidade, né? Que é não eventualidade, então todo dia ele está trabalhando. Tem a questão das horas extensas, eles passam 12, 14 horas trabalhando. O regramento entre a Uber e o motorista, né? Isso, tem um regramento que pode falar no contrato, né? Aquele contrato lá em que eles utilizam aquela plataforma e eles têm que ter uma participação em pagar para a plataforma. É razoável essa decisão, então? Ela busca sempre a razoabilidade, né? Assim, aí eu vou te falar também, há quem entenda que não tem nada a ver. Né? Um exemplo, aqueles entregadores que vão de bicicleta, ou delivery, né? Aquilo ali também já foi equiparado a um trabalho escravo, né? Análogo ao escravo, porque ele passa várias horas, ele usa da própria força dele, então tem decisões assim, a tendência, até participei de um congresso na OAB há 2 semanas, e estava se batendo, né, juiz do trabalho batendo nessa questão da uberização, da precarização das relações de trabalho. Então a tendência é que a magistratura trabalhista ela vá cair em cima desses requisitos, né? Porque tem alguns requisitos que trazem a relação de emprego, a subordinação, a onerosidade, que ele é pago para fazer aquele serviço, a não eventualidade, ou seja, todo dia ele está naquele, né, tem a questão da pessoalidade, ele mesmo que vai estar prestando serviço. Então tem esses requisitos que os juízes estão olhando e estão verificando e acabam enquadrando numa relação de emprego. Entendi, mas aí, em toda situação, pode subir para o TST em Brasília, né? Sempre. Direito de recurso. Direito de recurso. Você vai fazer a primeira instância, que é no estado de origem lá, que é no regional, no Tribunal Regional. Na Justiça do Trabalho primeiro, aí recorre para o Tribunal Regional ainda dentro do Ceará e depois pode ir para Brasília, que é no Tribunal Superior do Trabalho. O funcionário, colaborador, trabalhador, enfim, de maneira geral, ele é consciente dos direitos dele, porque também existia muito, há uma época, né, a indústria da ação judicial trabalhista, né? Sim. Que abarrotava os tribunais, etc., né? Ainda existe isso, é o primeiro ponto. E o segundo, o trabalhador mediano, ele conhece seus direitos, doutor? A questão da abarrotamento da justiça, isso é muito antigo, né? E a reforma trabalhista, ela veio dar um corte, né? Ela deu um corte, porque quando ela colocou popularmente que a gente fala, quem perde paga, né? O empregado que entrou com a ação e perdeu, ele vai ter que pagar o advogado da outra parte. Ou se tiver entrado, às vezes, por sabedoria, como se fala. Exato, sabedoria, com má fé, né? Você má fé, fazer uma litigância de má fé. Isso. Você procurar direito onde não tem. Isso. Então isso era muito comum, né? Aqui a gente brinca que tem um advogado aqui no Ceará que ele é chamado advogado dos milhões. Porque toda a ação dele, ele entrava pedindo mais de R$1 milhão. Então, existia isso. Hoje chamando para negociação, né? Hoje o pessoal está mais comedido. Né? Entendi. E a segunda pergunta foi sobre... Se o funcionário, de maneira geral, tem consciência dos direitos. Alguns. Justamente hoje, pela rede de internet, que tudo se pesquisa... Vai lá no Dr. Google, né? Dr. Google, aí tem acesso, eu tenho direito a isso. É muito comum que o cliente já chegue e diz assim, olha, eu vi isso aqui, que eu tenho direito a isso e tal. Para a gente conseguir trazê-lo para o mundo jurídico do que realmente é direito, aí a gente tem o que ele quer e o que a lei prevê, né? A gente tem que ter aquele convencimento, né? Para poder entrar sempre com o direito correto. Bacana, doutor Marcos Linhares, muito obrigado pela presença, foi muito bacana o papo, volte outras vezes, tá certo? Eu queria deixar as palavras finais do senhor por hoje, aproveitando, o senhor pode citar querendo o seu Instagram e também a empresa, o escritório que o senhor representa, tá bom? Eu agradeço bastante realmente essa oportunidade de vir aqui bater esse papo, foi um prazer assim, maravilhoso. Eu tenho minha rede social no Instagram, que é Marcos Linhares ADV, Marcos com U. Eu estou no Nelson Williams, escritório de advocacia, responsável pela parte trabalhista. Estou à disposição de quem quiser procurar,
E quem quiser tirar alguma dúvida, a gente está à disposição. Perfeito, doutor Marcos Linhares. Muito obrigado mais uma vez. E assim chegamos ao final da edição de hoje do programa Política. A todos o nosso muito obrigado pela companhia. Até o nosso próximo encontro. Forte abraço.